Eita, começou a aula, você terceiranista, você que vai fazer Enem. Tio Jan tá aqui para dançar com você, Tio Jan tá aqui para lutar com você, Tio Jan está aqui para jogar com você. Mas estamos aqui para lembrar do nosso desafio EducaPE. Então, vamos seguindo, relembrar os nossos conteúdos das aulas. Lembrando que isso é dança, luta e jogo, tá certo? Gente, você que é terceiranista, você que é fera, eu preciso dizer a você que a dança, o jogo, são os conteúdos que mais caem da educação física no Enem, tá certo? Então, você precisa refletir sobre isso daí. Vamos seguindo, vamos relembrar um pouquinho das aulas da gente. A gente falou sobre diferenciação dos elementos coreográficos. A gente falou sobre o cenário, sobre o figurino, dentro dos 3 tipos de danças. As danças populares, as danças de salão e as danças eruditas, tá certo? A gente definiu a questão da cultura e aí, segundo Taylor, a gente falou justamente sobre essa questão da dança ela sendo cultural, da dança da cultura de massa. E aí eu trouxe vários elementos para vocês, vários slides, esse slide maravilhoso da dança mexicana, que para ela é uma cultura popular, tá certo? Mas para a gente pode ser entendida como uma questão de dança teatral. Então vai depender do referencial, do enfoque que você queira dar, tá certo? A gente falou sobre a diferenciação entre danças populares, eruditas, tá certo? E aí, gente, a gente falou dessa definição, dessa ambiguidade, o que é que permeia essa questão da cultura erudita, da cultura popular. E aí a gente falou bem mais sobre a questão do balé clássico, da questão erudita. E aí a gente vê que isso bem é representado por uma determinada classe social, a gente falou isso daí. E que existem espaços que são propícios para tal, em que eu preciso pagar por isso. Não foi isso? Tá lembrado dessa aula aí que tio João falou? A gente viu também que essa dança erudita ela pode ser encenada através de grandes peças teatrais. E aí eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é o Fantasma da Ópera. E que eles fazem grandes cenários suntuosos, grandes figurinos. Acho que na aula foi isso aí que eu falei, né? E aí eu acho que tem um musical também aí, né, que é A Valsa das Flores, de Tchaikovsky. E também é importante, gente, a gente só lembrar, acho que eu falei isso lá também, que era justamente sobre essa questão, que algumas danças, elas são transformadas em filmes, são transformadas em espetáculos. E aí a gente tem o Hair, a gente tem Cats, a gente tem vários espetáculos da Broadway, não é isso? Na cultura popular, ela está ligada à questão da tradição e não é ensinada de escola para escola. Não é isso daí que a gente falou daí. E a gente tem, dentro da cultura popular, ela é muito contemporânea, porque ela vai sendo migrada, tá entendendo? Ela vai sendo migrada. Eita, eu tava pulando aqui e ela botou aí. Ela estava sendo migrada de passada de espaço para espaço. Ela pede para eu não ir mais para frente. Mas é horrível isso daí, mas vamos lá, né? E em um dos exemplos a gente tem a questão do carnaval, da cultura popular brasileira. A gente tem o São João, o São João do forró. E aí a gente tem agora, o Natal com os espetáculos natalinos, as festas de reis. E aí a gente tem a questão da queima da lapinha. A gente tem também essa questão das encenações dos pastoris, que está dentro da cultura popular. Tá certo? Eu acho que eu falei sobre isso daí, né? E aí eu trouxe... falei de pastoril. Mostra essa tela aí para vocês. Gente, daí, voltando para falar sobre como é que isso vai cair na prova de linguagem do seu Enem, né? Lembrando que é importante, gente, quando cai no Enem, eles fazem
a educação física ele vem dentro da prova de linguagens e ele traz justamente um quadro, uma xilogravura, ele traz uma representação das danças. E aí é bem interessante você identificar nessa figura daí, nessa pintura que mostra justamente o pastoril. A gente vê as pastoras de azul, as pastoras de vermelho, a gente vê a Diana ali no meio. Vê que interessante o quanto é rico a nossa cultura, o quanto essa pintora, Irene de Medeiros, conseguiu ser fiel ao pastoril alagoano, tá certo? Lembra, vermelho ou encarnado, é chamado daí também, né? E aí a dança popular, a gente tem típico representante do Nordeste brasileiro, o chachado, que é bem representativo aqui sobre essa questão do cangaço, do Lampião, né? Do rei Lampião, tá certo? A gente também falou justamente sobre as lutas das artes marciais e a gente refletiu sobre essa questão da violência. Então, caiu até acho que foi 2 questões atrás aí, que era justamente uma questão do filme, né? Menina de Ouro, e caiu também uma questão sobre essa questão de gangue, da violência entre as gangues de rua, né? Quem é da minha idade, mais ou menos, assim, já está beirando uns 40, 41, vivenciou já essa questão de galera lá no final da década de 90. Agora é muito atrelado essa questão do rolezinho que se acontece nos ambientes, né? Seja no shopping, seja numa praça pública, tem muito isso, né? É muito importante a gente refletir sobre isso daí. E aí, gente, é bem interessante que a gente vê essa questão da luta e da violência, essa questão da participação da mulher, tá certo? Foi um tema que a gente falou até na aula do 2º ano, a importância dessa mulher, do papel da mulher gerando essa violência. É luta, é violência, tudo isso daí, né? E como é que isso pode ser atrelado nas aulas de educação física? E aí, várias vezes, é importante o professor refletir como ele vai abordar essa questão da luta e como ele vai trabalhar essa questão da violência e reflexão para os alunos, tá certo? Lembrando que a luta ela tem 3 objetivos, né? Derrubar o adversário, procurar imobilizar e o deslocamento do oponente de uma área delimitada. E é bem interessante que nas minhas aulas de luta eu começo justamente sobre a questão de primeiro derrubar o adversário, bem interessante, todo mundo agachado no chão, depois essa questão de imobilizar, e depois a gente tem aquela briga mesmo, feito cabo de guerra, que é tirar o oponente do espaço, né? Isso aí a gente tem muito a ver com a questão da luta grego-romana que tem, tá certo? Né? E aí a gente precisa refletir sobre qual o papel do professor diante desse trabalho de luta e violência, e refletir. Não só o papel do professor, mas também o papel da gente, educador, o papel dos pais, né? É importante a gente refletir como é que a gente vai trabalhar. Eu trouxe 2 exemplos de filme maravilhosos, que aí eu gostaria que vocês assistissem. Menina de Ouro, eu acho que todo mundo já assistiu. Mas esse filme, Ferrugem e Osso, ele é maravilhoso. É um filme que assista. Só digo isso. Eu assisti 3 vezes seguidos, 3 finais de semana seguidos. E ele não só aborda sobre essa questão da luta, da violência, mas também trabalha com as pessoas que possuem deficiência, tá certo? Trabalha... É maravilhoso. Vou dar só um spoiler aí. Tem a ver com uma treinadora de baleias, tá certo? E aí tem a ver com um lutador. Mas também tem uma briga muito interna, um diálogo muito interno sobre essa questão da afetividade com as crianças. Mas fica aí a dica para vocês. Que lembrança boa, Ferrugem e Osso para vocês, né? Mas vou passar aí, né? Falando sobre luta, a gente tem os gladiadores, né? E aí vem toda essa questão do processo de treinamentos do Ludus. A gente tem várias séries aí, como Spartacus, como Roma, que a gente pode vivenciar e ver isso daí, quem é ligado aí nessas séries de hoje, tá certo? E aí a gente vem essa questão da luta, da violência, do treinamento, mas a gente pensa, poxa, vamos ver isso daí historicamente. Durante a Idade Média,
a gente não teve luta, a gente não teve violência. Claro que a gente teve as cruzadas. Eu utilizava, eu utilizava justamente do meu perfil religioso para não, é em busca de Deus, é em busca de Cristo que a gente precisa conquistar aquele espaço. Então a gente precisa refletir sobre isso daí e ainda precisa refletir muito mais sobre o papel que são utilizados, esse papel social, esse papel de conquista de espaço que há agora, atualmente, sobre essa questão da religiosidade. Tá certo? E aí a gente tem um importante conceito de lutas, né? Esse daí que a gente traz para vocês, que a gente trouxe duas questões, né, sobre o conceito de lutas. A gente também teve outra questão também sobre a reflexão sobre as questões das lutas, justamente com o trabalho, justamente que é voltado para as questões vamos dizer aqui, dos samurais, da luta ligada à religiosidade que a gente tem no Japão feudal, é bem importante, tá certo? E aí a gente tem dois exponentes bem diferentes, que é justamente o MMA, tá certo? E o UFC. E aí o papel dessas lutas, o papel da mídia como veículo de comunicação, veículo que pode refletir sobre esse papel, sobre a reflexão da gente. Então, é espetáculo, é luta, mas também gera dinheiro, também gera audiência. E se você for refletir e voltar para a idade antiga, você vai ver justamente que é o mesmo processo de mostrar os grandes gladiadores lá sendo devorados pelos leões após quem perdia. Então é importante a gente refletir sobre esse papel, essa política de pão em circo que é oferecida através do MMA e do UFC e do papel da mídia diante dessa luta, gerando violência ou não, tá certo? Outro ponto interessante que a gente falou daqui foram das danças. Acabando falando sobre luta, as danças midiáticas são as danças que estão na mídia, que a gente está vivenciando agora aí, e da questão dos valores e atitudes expressos nesses diferentes tipos de dança. Então, é o tal do passinho, também é o forró, é o brega. Então, você precisa refletir sobre essas danças daí, suas experiências rítmicas, o papel da corporeidade dentro dessas danças midiáticas que são expressas aí, tá certo? Da dança contemporânea também. E aí eu falei sobre o sentido da dança, que era bem interessante daí. Foca aí nesse slide bonito aí. E aí eu trouxe essa questão, essa representação aí do Ubuntu, não é isso, né? Mas na verdade isso aí é uma dança circular, bem interessante para vocês, né? E aí a gente traz essa questão do sentido da dança, que ela pode ser sagrada, que ela pode ser popular, que ela pode ser teatral, que ela pode ser variada, tá certo? Que, entre outros, os diversos objetivos e papéis que foram permanecendo durante toda a história daí, né? E aí eu mostrei a dança de Shiva como uma dança sagrada. Tem esse maravilhoso ritual Sema, que é essa dança do Sufi, onde eles aparecem girando, 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 e aí eles atingem o máximo de evolução espiritual, quando ele consegue dar vários giros, né? A ordem dos derviches, bem interessante isso daí. Então, essa dança sagrada para você relembrar e estudar sobre dança, né? Dança sagrada, e aí eu trouxe essa questão do candomblé, tá certo? E aí eu trouxe Oiá, a dança sagrada dos ventos, que foi simbolizada dia 4 de dezembro, né? Simbolizada essa questão o dia de Inhaçã. Então é a dança que está ligada, é o orixá ligado à questão dos ventos. E aí eu trouxe a questão das danças populares, e aí eu trouxe vários exemplos de danças populares. O carimbó, o frevo, a quadrilha, o chachado, o cirano, o cavalo marinho, o forró, né? Trouxe a marujada de Bragança, daí que eu trouxe. Trouxe a dança de fitas lá do Rio Grande do Sul, tá certo? As danças teatrais, a gente viu que a gente tem o balé,
tá certo? E a gente tem também outro tipo de dança que é o sapateado. E aí é bem interessante. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa expressão, mas a gente já está começando a aumentar, vamos dizer, o público-alvo, tanto para o sapateado como para a dança espanhola ou flamenca, tá certo? E as danças teatrais, a gente tem vários grandes outros espetáculos que estão atrelados ao jazz ou à dança contemporânea. E aí a gente tem foi um dos grandes espetáculos conhecido mundialmente, né? Da dança contemporânea, dentro também da dança teatral, né? A gente tem vários espetáculos conhecidos mundialmente, a gente tem nó aí, e eu acho que é vaso, acho que é justamente esse aí de Deborah Cook, tá certo? E aí eu trouxe uma representação maravilhosa, eu acho que é do São Paulo, tá certo? Do Balé da cidade de São Paulo aí, essas duas fotos, apresentação no Teatro Municipal. Então, bem interessante, lindo essa foto daí, representa isso daí, é uma dança, é uma performance. E aí, quando eu penso em dança contemporânea, gente, foca aqui em mim agora. Você está no seu carro, você para no sinal. E aí, o sinal, entra-se dois adolescentes, dois jovens que começam a dançar ali. É dança contemporânea? Vamos refletir sobre isso daí. Qual o papel da dança ali? Eu deixo essa pergunta para você. Você precisa refletir sobre esse papel daqueles dançarinos que estão ali de rua, a chamada street dance. E aí ele começa a dançar vários outros ritmos, mas qual o papel? O papel social, o papel da dança ali. Fica essa pergunta para você aí, para a gente refletir, né? A dança caiu também várias questões no Enem, sobre essa questão atrelada, essa questão do folclore, da cultura popular, tá certo? Daí falou também sobre uma questão breakdance, eu acho que foi 2015, tá certo? Que associava com aquele filme Se Ela Dança, Eu Danço, né? Não é isso? E a cultura do hip hop, onde essas danças que são representadas por uma, vamos dizer, por uma sociedade, que são representadas por um gueto, acho que a palavra certa é essa daí, elas são muito mais específicas, elas são muito mais difíceis, elas vão exigir uma coordenação motora fina, muito específica para ser dançada, tá certo? A gente observa muito bem isso com os street dance, a gente observa isso daí com break, com rap, tá certo? Com até a própria, que isso aí vem do próprio movimento, tá certo? E aí, gente, eu falei tudo isso daí, mas eu quero mostrar essa imagem aí que foi maravilhosa, que resume isso daí. Você vê isso daí, essa dança de rua, essa batalha. Agora a gente está vivenciando muito aqui em Pernambuco essa questão da batalha que não deixa dançar. Vai um grupo, dança, aí o outro vai na batalha e eles veem quais são a precisão do movimento, a precisão, a definição do movimento que não são feitos pelos bailarinos. Então, é importantíssimo você refletir sobre isso daí. Os especialistas em dança, eu acho que eles focam justamente sobre isso daí. Mas vamos seguindo, senão a gente não volta para lá, né? Aí a gente falou sobre jogos de salão e a historicidade do resgate cultural dos jogos de salão, tá certo? Foi importante a gente definir sobre os jogos populares, jogos de salão, jogos esportivos. E aí a gente tem gamão, dama, a gente tem ludo, a gente tem futebol de botão, que são todos, a gente tem baralho, não é isso? Os jogos que são atrelados à questão do tabuleiro. E aí a gente tem uma definição que eu preciso falar desses dois grandes ícones que tenho o prazer de falar aqui, que é o professor Marcelo Tavares e o professor Marcílio, né, Souza Júnior, que é a definição sobre os jogos de salão, que é importantíssimo. Vamos dar uma lida, vamos relembrar isso daí. São aqueles em que o jogador empreende menos energia por meio de movimentação corporal. É realizado em ambientes mais fechados, usando tabuleiros, pequenas peças para a representação dos jogadores, em que suas regras são pré-determinadas.
na atualidade são muitos desses jogos. São pré-fabricados ou industrializados. Você que nunca jogou gamão, você que nunca jogou War, Detetive, Cara a Cara, foram os jogos da nossa adolescência. Agora a gente tem um RPG. Então é importante, isso não deixa de ser um jogo de salão. A gente tem um baralho, o famoso dominó que você gazeia a aula para ficar jogando. Então são jogos de salão, tá certo? E aí, gente, a gente falou especificamente sobre cada jogo, cada sua história, que vai variando de continente para continente, e que o mais importante é que eles vão seguindo as mesmas características, tá certo? Então vem toda essa historicidade do jogo do salão, tá certo? Mas o mais importante que eu quero tratar com você é sobre essa transversalidade do jogo, ou seja, dele passar, ele vai sendo modificado e vai sendo refletido de espaço para espaço, de contexto para contexto. E aí a gente falou um pouquinho sobre os jogos agora, na atualidade. A gente vivendo nessa pandemia agora, qual foi o jogo que a gente vivenciou? Basicamente, a gente vivenciou no jogo de salão, né? Que são o jogo. Eu e o computador, ou eu e o celular. Lembrando a você que o jogo sempre vai existir outra pessoa, um adversário, que é a própria definição, uma das definições do jogo, né? Uma das características do jogo, né? A gente ter um e ter outro, um adversário. Seja ele virtual, seja ele presencial. Ou seja, quando eu digo virtual, ou seja, ele várias pessoas virtuais, né? Quando a gente joga em rede, né? E aí, gente, eu vou trazer uma definição que é a mais importante de toda, a mais completa na atualidade, que é a definição de Huizinga, tá certo? Que ele fala justamente do modelo pendular, e aí ele fala justamente, solta aí na tela. O jogo é uma atividade de ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotados de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de alegria e de consciência de ser, diferente da vida cotidiana. Que definição maravilhosa de Huizinga! Então, é a definição mais completa de jogo na atualidade. E ele, quem quiser se aprofundar sobre jogo, aí ele traz o modelo pendular explicando tudo isso daí. Tá certo? Existe outra definição de jogo atrelada ao papel social, ao espaço social, que é Edgler. E aí a gente tem os vários espaços onde acontece o jogo. A gente tem, por exemplo, daí o teatro, a gente tem a praça, e aí a gente precisa refletir sobre esse espaço social onde você joga. Então é aquela pracinha, mas agora não tem pracinha, eu tenho um playground em casa. Não é o playground, eu tenho a sala, eu tenho um jogo, eu tenho aquela relação, eu deixo de ir para a praça devido à pandemia, mas eu jogo embaixo do prédio. Ou eu trago os amigos para jogar na sala de casa. Então, é bem interessante quais são esses espaços sociais. E outro espaço que pode ser utilizado no jogo são os espaços educativos, como na sala de aula. O jogo ele pode ter um fim, eu utilizo o jogo como um fim de aprendizagem, que foi isso que a gente observou durante a Idade Moderna, que a gente pode atrelar esse fim aos jogos educacionais. E um dos jogos educacionais muito importante é o xadrez, atrelado muito à matemática e também à matemática, ao raciocínio lógico. Ok? É isso daí, gente. Foi rápido, mas gostaria de lembrar a vocês que são esses conteúdos que vai estar caindo no EducaPE. Desejo a vocês um excelente desafio EducaPE e lembro para vocês, vamos revisar essas aulas aí, porque o Enem está chegando, tá certo? Sucesso para vocês!